1984, Parte 1, Capítulo 2. Ao pôr a mão no trinco, Winston viu que havia deixado o diário aberto na mesa. Abaixo o grande irmão estava escrito por ele todo, em letras quase grandes o suficiente para serem legíveis do outro lado do cômodo. Era uma coisa inconcebivelmente idiota de se fazer, mas ele se deu conta, mesmo em seu pânico, que não desejara borrar o papel macio, fechando o livro com a tinta ainda molhada. Ele inspirou e abriu a porta. De imediato, uma onda de alívio percorreu suas veias. Uma mulher sem cor, com ares despedaçados, cabelo fino e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. "Ah, camarada", começou ela, em uma voz triste como um choramingo. "Pensei ter ouvido você chegar. Você acha que poderia dar um pulo em nosso apartamento e conferir nossa pia? Ela está entupida e..." Era a senhora Parsons, a esposa do vizinho do mesmo andar. Senhora era uma palavra levemente mal vista pelo partido. As pessoas deveriam chamar todos de camarada, mas com algumas mulheres usava-se por instinto. Ela era uma mulher de cerca de 30 anos, mas aparência muito mais velha. Tinha-se a impressão de que havia poeira nos vincos de seu rosto. Winston a seguiu pela passagem. Esses reparos amadores eram quase uma irritação diária. As unidades do Mansões Victory eram apartamentos antigos, construídos ao redor dos anos 1930 e estavam caindo aos pedaços. O gesso se soltava constantemente de tetos e paredes. Os canos estouravam a cada frio maior. O teto vazava sempre que havia neve. O sistema de calefação geralmente estava a meia potência, quando não totalmente desligado por motivos de economia. Concertos, exceto os que cada um conseguia fazer por conta própria, tinham que ser sancionados por comitês remotos que poderiam atrasar o reparo de uma janela em até 2 anos. "É claro que é só porque Tom não está em casa", disse Sra. Parsons com vagueza. O apartamento dos Parsons era maior do que o de Winston e esquálido de uma forma diferente. Tudo tinha um ar gasto, pisoteado, como se o lugar tivesse acabado de receber a visita de algum grande animal violento. Acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol estourada, um par de bermudas suadas viradas do avesso, espalhados por todo o chão. E na mesa havia uma pilha de louças sujas e livros de exercícios com orelhas. Nas paredes havia pôsteres escarlates da Liga Juvenil e dos Espiões e um cartaz em tamanho real do Grande Irmão. Havia o cheiro costumeiro de repolho fervido, comum ao edifício todo, mas cruzado com um fedor mais pungente de suor que dava para notar isso no primeiro farejar, apesar de ser difícil definir como. Era o suor de alguém ausente naquele momento. Em outro recinto, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava acompanhar o ritmo da música militar que ainda saía da teletela. "São as crianças", disse Sra. Parsons, lançando um olhar meio apreensivo à porta. "Elas não saíram hoje. E é claro que..." Ela tinha o hábito de quebrar suas frases no meio. A pia da cozinha estava quase transbordando de água esverdeada, imunda, que cheirava a repolho mais do que nunca. Winston se ajoelhou e examinou o sifão.
Ele odiava usar as mãos e odiava se abaixar, o que sempre podia lhe causar uma crise de tosse. Senhora Parsons espiava, impotente. É claro que se Tom estivesse em casa, ele ajeitaria tudo em um momento, ela disse. Ele ama coisas assim. Ele é sempre tão bom com as mãos, o Tom. Parsons era um colega de trabalho de Winston no Ministério da Verdade. Ele era um homem gorducho, mas ativo, de idiotice paralisante, uma massa de entusiasmos imbecis. Um desses burros de carga devotados e cegamente obedientes de quem dependia, mais até do que da polícia do pensar, a estabilidade do partido. Aos 35 anos, ele havia sido expulso contra sua vontade da Liga da Juventude e, antes de entrar para a Liga da Juventude, ele havia conseguido ficar nos espiões por um ano além da idade regulamentar. No ministério, ele estava empregado em algum posto subordinado para o qual inteligência não era necessária. Por outro lado, era uma figura de liderança no comitê de esportes e todos os outros comitês envolvidos em organizar caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas, campanhas de economias e atividades voluntárias em geral. Ele informava, com um orgulho silencioso entre baforadas de seu cachimbo, que havia participado de atividades no centro comunitário todas as noites nos últimos 4 anos. Um cheiro opressor de suor, uma espécie de testemunho inconsciente de quão extenuante era sua vida, o seguia onde quer que fosse e até mesmo permanecia para trás depois de ele partir. Tem uma chave inglesa? Disse Winston, mexendo com a rosca do sifão. Uma chave inglesa, disse Sra. Parsons, de imediato invertebrada. Não sei com certeza. Talvez as crianças... Houve sons pesados de botas e outra clarinada do pente conforme as crianças se atropelaram para dentro da sala de estar. Sra. Parsons trouxe a chave inglesa. Winston deixou a água correr e, enojado, removeu o chumaço de cabelo humano que havia entupido o cano. Ele limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para o outro aposento. Mãos ao alto! Gritou uma voz selvagem. Um belo garoto de 9 anos de idade, com ar de durão, havia surgido de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, enquanto a irmã, cerca de 2 anos mais nova que ele, fazia o mesmo gesto com um pedaço de madeira. Ambos estavam vestidos com bermudas azuis, camisas cinzentas e lenços vermelhos, que eram os uniformes dos espiões. Winston levantou as mãos acima da cabeça, mas com um sentimento inquieto. Tão cruéis eram os modos do garoto que não era de todo uma brincadeira. Você é um traidor! Gritou o garoto. Você é um criminoso do pensar! É um espião da Eurásia! Vou atirar em você, vaporizar você, mandar para as minas de sal! De súbito, os dois começaram a pular ao redor dele, gritando: traidor! E criminoso do pensar! A garotinha imitando o irmão em todos os movimentos. Era de alguma forma levemente assustador, como os saltos de bebês tigres que logo crescerão e se tornarão criaturas devoradoras de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do garoto, um desejo bastante evidente de bater ou chutar Winston e uma consciência de estar quase grande o suficiente para fazer isso. Era bom que ele não estava com uma arma real, Winston pensou. Os olhos de Sra. Parsons voavam com o nervosismo de Winston para as crianças e de volta.
Na luz melhor da sala de estar, ele notou com interesse que, de fato, havia poeira nos vincos de sua face. Eles ficam mesmo tão barulhentos, ela disse. Estão frustrados porque não puderam ir ver o enforcamento. É isso que é. Estou ocupada demais para levar os dois, e Tom não voltará do trabalho a tempo. Por que não podemos ir ver o enforcamento? Rugiu o garoto em sua voz imensa. Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantou a garotinha, ainda saltitando ao redor. Alguns prisioneiros da Eurásia, culpados de crime de guerra, seriam enforcados no parque ao final da tarde, Winston se lembrou. Isso acontecia cerca de uma vez por mês e era um espetáculo popular. Crianças sempre imploravam para serem levadas para ver. Ele pediu licença à Sra. Parsons e foi para a porta. Mal havia dado 6 passos pelo corredor quando algo atingiu-lhe a nuca em um golpe agonizantemente doloroso. Foi como se alguém o tivesse espetado com um arame flamejante. Ele se virou bem a tempo de ver a Sra. Parsons arrastando o filho para dentro de casa enquanto o garoto guardava um estilingue no bolso. Goldstein! Gritou o garoto conforme a porta fechava atrás de si. Mas o que mais atingiu Winston foi o olhar de medo impotente no rosto acinzentado da mulher. De volta ao apartamento, ele passou apressado pela teletela e se sentou à mesa de novo, ainda esfregando o pescoço. A música da teletela havia parado. Em vez dela, uma voz militar brusca lia, com uma espécie de prazer brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que havia acabado de ancorar entre a Islândia e as Ilhas Faroe. Com aquelas crianças, ele pensou, aquela pobre mulher deve levar uma vida de terror. Mais 1 ou 2 anos e elas a vigiariam noite e dia em busca de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis naqueles dias. O pior de tudo era que, por meio de organizações como espiões, elas eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens ingovernáveis, ainda que isso não produzisse nelas a menor tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Pelo contrário, elas adoravam o partido e tudo conectado a ele. As canções, os desfiles, os cartazes, as caminhadas, os treinos com rifles de brinquedo, as frases de ordem gritadas, a adoração ao grande irmão, era tudo uma espécie de jogo glorioso para elas. Toda a sua ferocidade se voltava para fora, contra os inimigos do Estado, estrangeiros, traidores, sabotadores, criminosos do pensar. Era quase normal que as pessoas acima de 30 anos temessem os próprios filhos. E com bons motivos, pois rara era a semana em que The Times não trazia um parágrafo descrevendo como algum pequeno alcaguetezinho bisbilhoteiro, herói infantil, era a expressão geralmente usada, havia entreouvido alguma observação comprometedora e denunciado os pais para a polícia do pensar. A ardência da bala do estilingue havia passado. Ele ergueu a pena, sem entusiasmo ou energia, em dúvida se conseguiria encontrar algo mais para escrever no diário. De súbito, começou a pensar em O'Brien de novo. Anos antes, quanto tempo atrás? 7 anos devia ser. Ele havia sonhado que caminhava por um aposento totalmente às escuras. E alguém sentado ao lado dele disse quando ele pensou: nós nos encontraremos no lugar sem escuridão. Foi dito muito baixo, quase casualmente, uma declaração, não uma ordem. Ele seguiu caminhando sem parar. O que era curioso era que, naquela altura, no sonho,
as palavras não causaram muito efeito nele. Foi apenas mais tarde e paulatinamente que elas pareceram ganhar significado. Ele não conseguia se lembrar naquele momento se tinha sido antes ou depois do sonho que ele vira O'Brien pela primeira vez. Muito menos conseguia se lembrar de quando se deu conta de que a voz era de O'Brien. Mas, de qualquer forma, a identificação existia. O'Brien foi quem havia falado com ele na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois da troca de olhares naquela manhã, ainda era impossível ter certeza se O'Brien era amigo ou inimigo. Tampouco parecia importar muito. Havia uma conexão de entendimento entre os dois, mais importante que afeto ou partidarismo. Nós nos encontraremos no lugar sem escuridão, ele dissera. Winston não sabia o que isso queria dizer, apenas que de alguma forma ou outra se realizaria. A voz da teletela pausou. Um toque do clarim, claro e belo, flutuou pelo ar estagnado. A voz seguiu com aspereza. Atenção! Sua atenção, por favor! Uma notícia chegou neste instante do front em Malabar. Nossas forças na Índia do Sul conquistaram uma vitória gloriosa. Estou autorizado a dizer que a ação que estamos relatando neste instante pode muito bem trazer o fim da guerra a uma proximidade mensurável. Eis aqui a notícia. Notícias ruins chegando, pensou Winston. E, de fato, após uma descrição gráfica e sangrenta da aniquilação de um exército da Eurásia, com números estupendos de mortos e prisioneiros, veio o anúncio de que, a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 gramas para 20. Winston arrotou de novo. O efeito do gin estava passando, deixando um sentimento murcho. A teletela, talvez para celebrar a vitória, talvez para afogar a memória do chocolate perdido, partiu num Glória à Oceania! As pessoas em casa deveriam ficar em postura de sentido. No entanto, em sua posição atual, ele estava invisível. Glória à Oceânia abriu caminho para canções mais leves. Winston caminhou até a janela, de costas para a teletela. O dia ainda estava frio e claro. Em algum lugar na distância, uma bomba foguete explodiu com um rugido surdo e reverberante. Cerca de 20 ou 30 delas caíam por semana em Londres naquela época. Descendo a rua, o vento batia no pôster rasgado, para lá e para cá, e a palavra Socing aparecia e sumia intermitentemente. Socing. Os princípios sagrados de Socing. Novilíngua, duplo pensar, a mutabilidade do passado. Ele sentia como se estivesse vagando nas florestas do fundo oceânico, perdido num mundo monstruoso onde ele próprio era o monstro. Ele estava sozinho. O passado estava morto. O futuro era inimaginável. Que certeza ele tinha de que uma única criatura humana vivente agora estava do seu lado? E como saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como uma resposta às 3 frases no frontispício branco do Ministério da Verdade voltaram a ele. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ele sacou uma moeda de 25 centavos do bolso. Lá, também, em pequenas letras claras, as mesmas frases estavam escritas e, na outra face da moeda, a cabeça do grande irmão. Mesmo na moeda, aqueles olhos perseguiam. Em moedas, selos, nas capas de livros, faixas, pôsteres
e na embalagem de um pacote de cigarros, em todos os cantos, sempre os olhos observando a pessoa e a voz a envolvendo. Dormindo ou acordado, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, na banheira ou na cama, sem escapatória. Nada era seu, exceto pelos poucos centímetros cúbicos dentro do seu crânio. O sol havia mudado de posição e a miríade de janelas do Ministério da Verdade, não mais brilhando com a luz, pareciam sombrias como as brechas de uma fortaleza. Seu coração vacilou perante a enorme forma piramidal. Era forte demais, não poderia ser invadida. Milhares de bombas não a derrubariam. Ele se perguntou de novo para quem ele escrevia o diário. Para o futuro, para o passado, para uma época que podia ser imaginária. E perante ele estava não a morte, mas a aniquilação. O diário seria reduzido a cinzas e ele próprio a vapor. Apenas a polícia do pensar leria o que ele havia escrito, antes de o apagarem da existência e da memória. Como alguém poderia apelar ao futuro quando nenhum traço dele, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada em um pedaço de papel, sobreviveria fisicamente? A teletela badalou 2 da tarde. Ele devia partir em 10 minutos. Tinha que estar de volta ao trabalho às 2h30. Curiosamente, o aviso do horário pareceu-lhe renovar o espírito. Ele era um fantasma solitário murmurando uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas desde que ele a murmurasse, de alguma forma obscura, a continuidade não se quebraria. Não era se fazendo ouvir, mas mantendo a sanidade mental que se daria continuidade à herança humana. Ele voltou à mesa, mergulhou a pena e escreveu: Ao futuro ou ao passado, há um tempo em que o pensamento é livre, quando homens são diferentes uns dos outros e não vivem sozinhos. Há um tempo em que a verdade existe e o que está feito não pode ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Saudações. Ele já estava morto, ele refletiu. Parecia-lhe que era apenas naquele momento, quando ele havia começado a conseguir formular seus pensamentos, que tomava o passo decisivo. As consequências de todos os atos estão incluídos no próprio ato. Ele escreveu: O crime pensar não gera a morte. O crime pensar é a morte. Agora que havia se reconhecido como um homem morto, tornava-se importante ficar vivo pelo máximo de tempo que conseguisse. 2 dedos da mão direita estavam manchados de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que poderia trair o sujeito. Alguma fanática intrometida no ministério, uma mulher provavelmente, alguém como a pequena mulher de cabelo cor de areia ou a garota de cabelo escuro do departamento de ficção, poderia começar a se perguntar por que ele estivera escrevendo durante o horário de almoço, por que havia usado uma pena antiquada, o que ele estava escrevendo, e então deixar uma denúncia apropriada no local certo. Foi ao banheiro e, com cuidado, esfregou até tirar a tinta com o seco sabão marrom escuro que raspava a pele como uma lixa e, portanto, estava bem apto ao seu propósito. Guardou o diário na gaveta. Era bastante inútil pensar em escondê-lo, mas ele podia, ao menos, se certificar em perceber se alguém descobrisse o objeto. Um fio de cabelo nos cantos das páginas era óbvio demais. Com a ponta do dedo,
Ele coletou um grão reconhecível de poeira esbranquiçada e o depositou no canto da capa, de onde certamente cairia se o livro fosse movido.